Tu te sente culpado por ser original, por ser você, por pensar em você, por ser criativo, por se expressar, por se colocar nas situações? A gente não deveria ter isso, né? A gente precisa sempre ficar ligado nos excessos das coisas. Mas a astrologia é justamente a gente conhecer o lado sombra para a gente conseguir viver o lado luz dos arquétipos. Por que eu tô falando isso? Porque a gente está passando por uma época leonina. O Sol está em Leão. O Sol em Leão é um Sol em domicílio. Imagina que o Leão é o único signo do zodíaco que é regido pelo astro-rei, pelo centro do nosso sistema solar. E isso é de uma potência muito grande, de uma potência de manifestação, de generosidade, de liderança. Claro que muita gente conhece pessoas, né, do signo de Leão, que nasceram com Sol em Leão, e adoram falar das distorções, né? Na verdade, enfim, as pessoas adoram julgar os outros por esse tipo de coisa. Mas enfim, todo mundo tem Sol no mapa, todo mundo tem Leão no mapa, todo mundo tem casa 5. O importante dessa temporada é a gente saber dar vazão para nossa criatividade, a gente saber que não tem nada de errado, a gente ser centro, a gente ser líder, a gente ser mestre do nosso próprio caminho, a gente ser criativo, a gente se considerar bonito, a gente ter magnetismo. A temporada leonina é uma temporada que nos convida a entender qual é o nosso magnetismo. Claro que em tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio, né? O oposto complementar a Leão é Aquário. E Aquário na astrologia está conectado com o céu, é regido por Urano, que era o senhor do céu na mitologia grega, né? Vamos dizer assim, no início da mitologia grega, Urano foi uma das primeiras divindades, e inclusive ele copula com Gaia, que é a Terra, e aí começa a gerar os titãs, enfim. Então em Aquário, né, que é o oposto complementar a Leão, a gente entende que todas as constelações cabem no céu, que você pode ser uma estrela brilhante, mas você não é a única. Tem espaço no mundo para todos os tipos de criatividade, todas as expressões de autenticidade. O eixo Leão e Aquário é um eixo que fala sobre autenticidade, sobre originalidade. Feliz lunação leonina para todos nós. A gente está com o Sol em Leão, como eu falei, já acabamos de passar pela Lua Nova leonina. Então esses temas eles estão em evidência. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito de Mercúrio retrógrado. Esse Mercúrio retrógrado, na minha concepção, é um Mercúrio retrógrado importante. Por quê? Primeiro que ele está em domicílio no signo de Virgem. O Mercúrio é o próprio regente do signo de Virgem, né? Então, o lado virginiano de Mercúrio é o lado organizador, aperfeiçoador das coisas, é um lado muito material. E quando o Mercúrio retrograda, né, isso eu cheguei a comentar aqui nas minhas redes, ele nos convida a revisões naquela área onde ele está retrogradando, tanto dentro do nosso mapa, quanto na temática do signo onde ele está retrogradando. E no caso de Virgem, ele nos convida a gente olhar e discernir dentro da nossa vida o que não serve mais, basicamente. Claro que o período de Mercúrio retrógrado eu sempre sinto como um período um pouco difícil para negociações. Existem sim algumas falhas de diálogo que, para mim, são meio inevitáveis, assim. Mas é interessante a gente sempre viver aquilo na melhor versão. Depois, né, Mercúrio ele vai retrogradar, ele vai voltar para o signo de Leão. E aí, nesse momento, ele nos convida para que a gente reveja quais são os nossos delírios de autoestima e, ao mesmo tempo, para que a gente reveja e entenda tantas áreas que a gente não se dá valor e que a gente pode se dar valor. Essa reentrada de Mercúrio em Leão, ela vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 14, e será um momento em que a gente vai ser convidado para a gente rever as nossas coisas, rever qual o valor e qual a importância a gente dá para nós mesmos, né? Se tá de mais, se tá de menos, se a gente poderia se expressar de uma outra forma, ou se a gente tá deixando de lado a nossa própria liderança, as coisas que são importantes para nós, como pessoas, para tentar agradar o outro. Porque o signo de Leão, ele é um signo, querendo ou não, na luz ou na sombra, ele é autocentrado. Ele tá ligado com o centro do sistema solar. Então, esse será o convite de Mercúrio retrógrado. Quero falar um pouquinho, além do Mercúrio retrógrado, sobre a relação de Mercúrio com Júpiter, né? Porque eles são opostos e complementares, simbolicamente. E Júpiter está num outro signo de Mercúrio, que é Gêmeos. Júpiter ele é um planeta, como eu já devo ter falado aqui, que ele expande e abençoa os temas do signo onde ele está. No nosso mapa, ele expande e abençoa os temas da casa. Geralmente a gente não se atenta muito a Júpiter, e isso é super importante. Assim como a gente não se atenta à casa que está o nosso Sol, e isso é super importante. Mas voltando a Júpiter, conforme Júpiter transita dentro de um signo, ele também expande e traz um certo foco para os temas daquele signo. E como que eu tenho sentido, né, a passagem de Júpiter em Gêmeos, que vai durar até junho do ano que vem. Gêmeos é um signo oposto e complementar a Júpiter. Então, se Júpiter fala das grandes viagens, dos grandes aprofundamentos, da gente conhecer outras culturas, tudo isso, Mercúrio ele fala das pequenas viagens, dos pequenos negócios, das coisas que a gente resolve no âmbito mais prático da vida. E aí como que eu tenho sentido? A gente pode viver isso de duas formas. Ou a gente pode ficar naquele TDAH ferrado, porque ele amplia aquela dispersão geminiana. É uma energia, é um arquétipo que ele faz a gente conhecer várias pequenas coisas, todas de maneira muito rasa. Então ele pode ampliar isso, mas ao mesmo tempo Júpiter é um planeta de foco e aprofundamento. Então a gente também pode conseguir foco naquelas coisas que a gente realmente discerniu que aquilo é o melhor pra gente, em termos de estudo, em termos de ideologia. E aí
Esse período também, até junho do ano que vem, é um período muito interessante para estudar novas coisas, estudar novas línguas, fazer novos cursos, ler novos livros, adquirir novos conhecimentos. Isso é uma oportunidade cósmica enorme que é dada. Não se esqueça de olhar por onde Júpiter está transitando dentro do seu mapa, porque aquela área vai receber uma bênção até o momento que ela sair daquela casa. O período de Mercúrio retrógrado com Júpiter no signo de Mercúrio também é um convite para a gente rever como que a gente se comunica, como que a gente fala e como que a gente lida ou se a gente é muito disperso. Também é um momento interessante para isso. Além disso, tem uma coisa muito interessante acontecendo no céu. Esse Júpiter em Gêmeos, essa semana, está sendo ativado por uma conjunção de Marte, que é como se fosse um... Sabe quando você tem um lugar que tem algum vazamento de gás e você acende um fósforo? Marte é isso, né? Então ele vai trazer uma ignição, ele acende esse Júpiter em Gêmeos. E ao mesmo tempo eles estão fazendo quadratura com Saturno. Júpiter, ele fala, como eu já disse, a respeito das nossas expansões. E Saturno, ele fala assim, olha, tudo bem, você quer expandir, você quer fazer 1000 coisas, mas qual dessas coisas realmente é possível você fazer? Porque Saturno, ele é o senhor da prática, do pragmatismo, da matéria. Ele é o mestre da materialização. Por alguma razão, a gente está aqui na matéria para entender sobre a matéria, como que as coisas funcionam. A matéria, ela é o grau da manifestação cósmica, né? Assim, é um lugar de provações. E aí Saturno demanda que a gente esteja com os 2 pés na matéria, nessas 1000 coisas que a gente quer fazer, qual que é prática e qual que realmente vai te levar a um plano. Qual que condiz com o seu plano de futuro. Só que, óbvio, a gente vai sentir essa tensão cósmica da pior forma. Então, é uma coisa que eu já tenho sentido. Primeiro que no Mercúrio retrógrado a gente pode ficar muito na distorção da energia oposta, que é de Netuno, então a gente pode ficar sonolento, mole, preguiçoso. Tem dia que a nossa cabeça ela não vai funcionar bem. E a gente tem que entender esses movimentos, né? Essa conjunção de Marte com Júpiter em Gêmeos fazendo quadratura para Saturno pode falar justamente da gente ter uma dificuldade de agir em relação àquilo que a gente precisa agir. E em relação àquilo que a gente precisa estruturar na vida. Mais coisas importantes. A gente pode ter sentido aí dos últimos dias uma necessidade de gastar ou, de repente, alguma necessidade inesperada, de fazer algum gasto inesperado. Isso é também da natureza da quadratura de Vênus com Urano. E isso também pode trazer coisas novas, inesperadas dentro das nossas relações, do modo geral. Essa quadratura ela já está se desfazendo, então foi uma coisa que a gente pode ter sentido nos últimos dias. E a outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, a gente está sentindo, agora eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, então nesse fim de semana, a gente teve um fim de semana de lua crescente em Escorpião, e essa energia, sempre quando a lua passa no signo de Escorpião, eu sinto que as nossas emoções elas ficam muito à flor da pele, sabe? E agora ela está fazendo uma oposição com Urano. Então essa oposição ela também acentua essa coisa de a gente ver e a gente sentir uma dor referente a coisas que a gente precisa mudar e talvez a gente não tenha força para fazer isso. Só que todos os conflitos e as dores que a gente tem são convites para que a gente olhe para isso e para que a gente consiga pôr as mãos nisso. Então se você estiver sentindo isso essa semana, isso é normal, é um movimento cósmico. O importante é a gente ter clareza e coragem para botar a mão onde a gente precisa. O que a gente pode esperar de uma lua crescente em Escorpião? Seguindo a lógica quase que astronômica da coisa. Que a gente cresce sabendo cortar as coisas, ainda mais com o Mercúrio retrógrado em Virgem, agora já entrando em Leão. Cortar, discernir o que tem que cortar, entender que algumas coisas realmente morrem, entender que essas mortes fazem parte da vida e que a vida depende de algumas mortes. Obrigado, galera, espero que vocês tenham gostado, deixem comentários, deixem insights e a gente vai se falando. Beijo!